Fala pessoal, voltamos aqui para o nosso estudo dos repetitivos, dessa vez com o tema 2, que vem falar lá sobre o trabalhador bancário, a jornada, o fato de uma norma coletiva prever o sábado como um dia extra de repouso semanal remunerado, enfim, se isso afeta ou não o divisor. É um tema com um potencial grande de aprofundamento, se a gente quiser falar bastante do bancário, falar bastante do cálculo do salário hora, né, do divisor, para chegar no valor hora do salário, também de súmula 124, de artigo 224 da CLT, mas essa seria uma análise do tema bancário. Aqui, como a gente já conversou, a gente vai se ater ao conteúdo do tema 2. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, ver se eu me lembro ainda, faz bastante tempo desde que eu gravei a primeira aula. Espera aí, vamos lá. Acho que deu e que eu estou no cantinho aqui, né? Beleza. Tema 2 dos repetitivos do TST. Questão submetida a julgamento. O que o TST foi resolver? A definição do sábado como dia de repouso semanal remunerado, por norma coletiva da categoria dos bancários, mesmo que apenas para fins de reflexo das horas extras habituais, acarreta alteração no divisor utilizado para o cálculo das horas extraordinárias, conforme lá a súmula 124? Bom, a resposta curta é não. TST concluiu que o fato de uma norma coletiva prever que o sábado é um outro dia de repouso, lembra, o direito dos trabalhadores a um dia de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, está lá na Constituição, né? Beleza, isso é garantido. Um dia de repouso remunerado por semana. E se vem a norma coletiva para dizer que o sábado é também um dia de repouso semanal remunerado, vai afetar o valor hora do salário? Resposta curta, não. Vamos começar passando rapidinho pelo artigo 224 da CLT, para a gente entender por que vai ter dentro do tema uma divisão, conforme o bancário trabalhe 6 ou 8 horas. Então, vamos lembrar, bancário 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e da Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados. Então, via de regra, o bancário trabalha 6 horas por dia nos dias úteis. Os dias úteis para a CLT é segunda a sábado, mas aqui o próprio 224 excepciona, diz que ele trabalha nos dias úteis, à exceção do sábado, 6 horas por dia. Então, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas semanais. Questão objetiva de concurso, jornada padrão do bancário, 6 horas diárias, 30 semanais. O parágrafo 2º desse 224. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefias e equivalentes, ou os que desempenham outro cargo de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Para nós aqui basta lembrar que a regra do bancário normal é 6 horas por dia, 30 horas semanais, e se ele encaixar aqui num cargo de confiança, um gerentinho do parágrafo 2º, ele trabalha 8 horas diária também, de segunda a sexta. Também não trabalha no sábado. Beleza. E aí a pergunta que foi feita para o TST é: se a norma coletiva disser que o sábado não é um dia útil, mas um dia de repouso, mudará o divisor do bancário? Passando aqui. Tá, teses firmadas. 1. O número de dias de repouso semanal remunerado do bancário pode ser ampliado por convenção ou acordo coletivo como decorrência do exercício da autonomia sindical. Então, a norma coletiva pode prever que o sábado é um dia de repouso remunerado? Pode, sem nenhum problema. 2. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não. Aí aqui a gente estava adiantando a conclusão. Olha, para se chegar ao valor do divisor, é quantas horas o salário paga mensalmente. Não importa se essas horas estão sendo trabalhadas ou não. 3. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos de jornada de 8 horas, porque a regra é que seja de 6. Se tiver encaixado no parágrafo 2º, é de 8. Bom, o divisor é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT. Aí vai ter uma regrinha lá, resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho, sendo 180 e 220 para as jornadas de 6 e 8 horas, respectivamente. O que vai cair na nossa prova, então? Primeiro, a norma coletiva pode inserir o sábado, pode considerar o sábado um dia de repouso semanal remunerado? Pode. A autonomia coletiva possibilita isso. Para a gente chegar a um divisor, o que vai se levar em consideração? O número de horas que o salário remunera. E 3. Se a gente estiver falando de um bancário 6 horas, o divisor é 180. Se a gente estiver falando de um bancário 8 horas, o divisor é 220. Por que isso aqui pode causar uma confusão na cabeça? Porque a pessoa pode pensar o seguinte: pô, mas se ele trabalha 6 horas por dia durante só 5 dias, de segunda a sexta,
ele estaria trabalhando 6 vezes 5, 30 horas semanais. E será que para chegar no divisor eu não multiplico o valor da jornada semanal por 5? Se fosse o caso, as 30 horas semanais vezes 5 daria o divisor 150. E aí a mesma coisa, o cara que trabalha 8 horas de segunda a sexta, 40 horas semanais. Se eu multiplicasse por 5, que é o que a gente tende a fazer, que era uma hipótese, era uma tese, que bastaria multiplicar por 5 a jornada semanal, chegaria no divisor 200. A prova vai te dizer que o cara que trabalha de segunda a sexta, 6 horas, o divisor é o 150, e o que trabalha 8 horas é o 200. Vai estar correto? Não. Cidadão bancário que trabalha 6 horas por dia, o divisor é o 180. Bancário que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, o divisor é o 220. É isso que a gente tem aqui no item 3 das teses. 4. A inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais trabalhadas e de repouso. De novo, o TST diz, não importa a natureza do sábado. O divisor é 180 para quem trabalha 6 e 220 para quem trabalha 8. 5. Aí, aqui é uma questão matemática que a gente vai passar reto. O número de semanas do mês é 4,2857. Ou seja, ele está querendo dizer, não são 5 semanas no mês trabalhista. Então, o número de semanas do mês é 4,2857, resultante da divisão de 30 dias do mês por 7 dias da semana, não sendo válida para efeito de definição do divisor a multiplicação da duração semanal por 5. Lembra que eu falei que era uma tese, que era um jeito de ensinar até em sala de aula? Pega a jornada do cara e multiplica por 5, a jornada semanal? Não é assim. Bancário trabalha 6 horas, divisor é o 180, trabalha 8 horas, divisor é o 220. E 6. Em caso de redução da duração semanal do trabalho, então, assim, se a gente só diz a natureza do sábado, mexeu em quantas horas o cara trabalha? Não, isso não afeta o divisor. Mas se vier a norma coletiva e trouxer a redução da duração semanal do trabalho, esse cara aqui vai trabalhar 20 horas só durante a semana. Bom, em caso de redução da duração semanal do trabalho, o divisor é obtido na forma prevista na súmula 431. Multiplicação por 30 do resultado da divisão do número de horas trabalhadas por semana pelos dias úteis. Aí, nesse caso, eu vou pegar a jornada desse cara de 20 horas, que a norma coletiva trouxe, vou dividir pelos dias úteis e vou multiplicar por 30. Mas é só nesse caso. Se eu tiver a redução de fato das horas trabalhadas, é que vai interferir no divisor. Para a nossa prova, bancário de 6 horas, divisor 180, bancário de 8 horas, divisor 220. E no final aqui, no meu maravilhoso esqueminha, para a gente repetidamente passar por isso. Tema 2 do TST fala sobre o que é divisor do bancário. A definição do sábado como repouso semanal remunerado por norma coletiva altera o divisor de horas extras? Não. A CT e CCT podem ampliar o número de dias de repouso semanal, não tem problema considerar o sábado dia de repouso. 2. O divisor é o número de horas remuneradas pelo salário mensal, trabalhadas ou não. 3. O divisor obedece à regra do 64, mas trabalhou 6 horas por dia o bancário 180, trabalhou 8 horas por dia o bancário de segunda a sexta, divisor 220. 4. Se incluir o sábado como dia de repouso, não altera o divisor. Por quê? Porque não alterou o número de horas trabalhadas. 5. O número de semanas do mês é 5? É só multiplicar por 5 a jornada semanal? Não, é 4,2857. E 6. Se aí sim a norma coletiva trouxer que aquele bancário lá, por exemplo, que tem um filho pequeno, ele trabalha 20 horas. Nesse caso, sim, a redução efetiva do número de horas trabalhadas vai afetar o divisor. Beleza, gente? Passamos rapidinho aqui para a nossa prova, eu tenho certeza. Esse é um tema quente. Vai cair se o cara que trabalha 6, o divisor é o 150 ou 180. 180. E se o cara que trabalha 8 é o 200 ou 220, é o 220. Ainda que a norma venha e diga que o sábado é isso ou aquilo. É isso, gente. Passamos rapidinho por esse tema, mas é um dos mais importantes. Nos vemos aí no nosso próximo encontro.